Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que privilégio que o Senhor tem nos dado de poder adorar o seu nome com canções tão lindas que expressam verdades da sua palavra. Eu quero, sem me delongar, convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que aparece aí no seu monitor. Texto de Atos, capítulo 11, versos de 1 a 30. Nós estamos aí desde o ano passado olhando para a realidade de Atos, naquilo que Lucas nos ensina, na direção do Espírito. E a temática que temos trabalhado, a série de exposições dentro do livro de Atos tem sido Atos para você. É um desafio para os dias de hoje, em encararmos a realidade desta igreja, ou das igrejas que aqui foram surgindo dentro deste primeiro mundo, e observarmos a maneira como o Espírito Santo de Deus foi atuando. Então eu quero convidar você, juntamente comigo, a olhar para esse texto, Atos capítulo 11. Nós iremos observar esse texto a partir do versículo 1. Estarei lendo na NVI e você me acompanha em casa, tá ok? Diz assim a palavra de Deus: Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos incircuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então, ouvi uma voz que me dizia: Levanta-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que estava hospedado 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitassem em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entraram na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhes trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e toda a sua casa. Versículo 15. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes concedeu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me ou resistir a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Os que tinham sido dispersos por causa da pregação desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A notícia desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia.
ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Verso 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantando-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Esse texto é um texto muito interessante, porque nos propõe pensar sobre a realidade de duas igrejas, e uma delas no seu início, uma delas no seu nascedouro, como foi a igreja em Jerusalém, que é agora a igreja gentílica. A partir do versículo 19, nós vamos observar claramente que a igreja gentílica começa a nascer. O que é a igreja gentílica? A igreja que não era formada especificamente pelos judeus, mas era a igreja que era formada por aqueles de língua grega, de fala grega, ou aqueles que não eram do contexto judaico. O evangelho chega para eles também. Quero lembrar para você que esta é a missão. Quando nós observamos e começamos a ler o livro de Atos, lá no seu início, no capítulo 1, no versículo 8, nós observamos que há uma missão, e essa missão ela estava específica para a vida da igreja, que eles deveriam ser testemunhas depois de receberem poder, foram empoderados pelo Espírito Santo, então eles seriam testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós vimos aí numa sequência de que o evangelho foi pregado em Jerusalém, através dos apóstolos, vidas ali começaram a se converter, multidões começaram a se aproximar, aquela igreja em Jerusalém se tornou uma mega igreja, não apenas em termos de tamanho, mas em termos de compromisso também, sendo alguém comprometido de forma muito clara com a pregação do evangelho. Vimos que depois que esta igreja começou a pregar o evangelho, Deus levantou homens, e entre eles que se destacaram Estevão, que começou então a enfrentar o sinédrio e pregaram o evangelho de Jesus Cristo. Estevão foi morto, então esta igreja que agora estava acomodada em Jerusalém, ela foi dispersa. E diz o texto então que o evangelho chegou aos samaritanos no capítulo 8. Felipe teve o privilégio de pregar para o eunuco, e outros então ali em Samaria ouviram a mensagem do evangelho. Diz que houve um grande avivamento entre os samaritanos. Só que aí há uma pausa, e eu mostrei isso para vocês. No capítulo 8, você vai perceber que surge um jovem chamado Saulo, e esse jovem então, que futuramente torna-se Paulo, ele entra no cenário. Pedro aqui então volta à cena, e aí diz o texto lá em Atos capítulo 10, que Pedro chega a Cesareia Marítima, com o objetivo de que ali está na Palestina, pregar o evangelho para alguns irmãos, visitar alguns irmãos daquela ocasião, ou daquela região, até que então ele tem uma visão, um êxtase, de que ele vê animais imundos aparecendo, e Deus estava especificamente falando para Pedro, que ele não deveria olhar para aquilo e vê-lo como imundo, porque Deus o havia purificado, e Deus estava querendo mostrar para Pedro, dentro do conceito de liturgia da religião judaica, que não permitia que nenhum judeu pudesse então tocar em alguns animais ou comer alguns animais, mostrar para Pedro que Deus então estava direcionando também a sua fala, a sua mensagem, o seu evangelho para alcançar os gentios, e Cornélio é um dos primeiros, como nós vimos aí na leitura de Atos capítulo 11, Pedro narrando novamente, de forma bem precisa, o que foi que aconteceu na casa de Cornélio, o primeiro gentio, ou o primeiro a abrir as portas para a pregação do evangelho para os gentios. Então, partindo daí, meus irmãos, eu quero levar você a pensar em algumas coisas comigo nessa noite, olhando para esse texto, que é um texto muito interessante, e com 30 versículos que tem muitas coisas a nos ensinar. Eu confesso para vocês que ao olhar para esse texto e tentando
ver alguns pontos que eu poderia compartilhar com vocês, surgiram muitos, porque o texto é muito rico e daria para compartilhar muitas coisas, mas eu separei apenas 3 pontos para aqui, então, começarmos a trabalhar. Eu quero chamar a sua atenção, que do versículo 1 a 3, os apóstolos, os membros de Jerusalém, depois que Pedro está na casa de Cornélio, a gente percebe que os membros de Jerusalém ouvem de que Pedro então entrou na casa de um incircunciso, ou seja, de alguém que não pertencia a os judeus, ao conceito, à religião judaica, aqueles que não eram circuncidados. Havia um partido em Jerusalém, apesar de serem crentes, um partido chamado incircunciso, que mais à frente vai dar um problema muito sério, e Paulo vai trabalhar, a gente viu isso no livro de Gálatas. Mas havia entre aqueles irmãos, os irmãos que eram do partido dos incircuncisos, que diziam que sim, poderiam ser crentes, mas que eles deveriam continuar sendo circuncidados. Isso era o que mais pegava. Então eles querem relatório de Pedro, a gente lê isso no capítulo 11, versículos de 1 a 3, diz: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Preste atenção, eles ouviram falar que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Aí verso 2 diz: assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos incircuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. A gente vê então que aqueles irmãos lá de Jerusalém, os apóstolos que lá estavam e outros irmãos, diz que quando Pedro chega de Cesareia Marítima a Jerusalém, Pedro foi chamado para que ele pudesse então dizer quais ações ele teve na casa desse homem que é um incircunciso para eles, chamado Cornélio. Então, assim que Pedro sai de Cesareia e volta para Jerusalém, a gente percebe que Pedro faz algo em que eu quero chamar a sua atenção. Não é o teor do que vamos falar, mas eu quero chamar a tua atenção para aquilo que acontece aqui, querido. Porque diz o texto que Pedro, quando chega em Jerusalém, ele tem que prestar contas. Ele tem que falar para aquela liderança. Ele tem que explicar para eles de que maneira foi que o Espírito de Deus estava atuando agora na casa de um homem chamado Cornélio. E do versículo 4 até o versículo 17, Pedro explica detalhadamente, tintim por tintim, o que aconteceu na casa de Cornélio. Ele faz questão de relembrar os fatos, da mesma forma como Lucas expressa no capítulo 10. Então, por que eu estou falando isso? Porque a igreja, queridos, a comunidade dos santos, é lugar de prestar conta sim. Se você faz parte da igreja, não é dizer falar assim: eu quero fazer parte da igreja, mas não quero que ninguém saiba da minha vida. Não, igreja é lugar de prestação de culto, igreja não é clube. Pedro volta para Jerusalém e ele tem que prestar conta de que sentido? A maneira como ele agiu no meio dos irmãos em Cesareia Marítima e o porquê que ele teve que ir na casa de Cornélio. E ele explica: eu estava orando, eu tive uma visão, Deus falou comigo, e se Deus falou comigo e mostrou que ele não deveria considerar impuro aquilo que ele purificou, eu então entendi que eu não poderia então negar o evangelho para aquele homem. E ele está falando isso para esses irmãos, ele está prestando contas. Meu querido irmão, não adianta. Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, onde muitos estão falando assim: eu não preciso estar na igreja para ser igreja. Precisa sim. Não há possibilidade de ser igreja sem que haja comunhão com o corpo. Eu quero viver minha vida de qualquer jeito. Não, não é possível. Mas por que eu tenho que então prestar conta do meu testemunho? Sim, tem que prestar conta. Não é só vocês, todos nós, essa é a comunidade dos santos. O texto é claro. Pedro está prestando conta de tudo que aconteceu. Nós estamos vendo tempos muito difíceis, onde tem surgido aí movimentos tais como o movimento dos desigrejados, o movimento da igreja emergente, onde diz que não há necessidade de que eu esteja lá com os meus irmãos, congregando, compartilhando, tendo tudo em comum, na comunhão dos santos. Isso não é bíblico. Se você quer viver a vida de qualquer jeito e faz parte da vida da igreja local e acha que não tem o direito de que teus irmãos olhem para você e você preste conta, não apenas no sentido de ser bênção, mas no sentido daquilo que Deus está fazendo através da sua vida, você precisa repensar o conceito do que é ser igreja. Porque ser igreja é estarmos juntos.
na comunhão dos santos, prestando conta um para o outro. Olha, Deus tem usado a minha vida, não tem me dado trabalho, Deus tem feito assim lá onde eu estou. Não tenho dado testemunho adequado. Igreja é lugar de prestar conta, sim, queridos. Então, como eu falei, esse não é o teor da mensagem, mas eu precisava falar sobre isso. Igreja é lugar de prestação de conta. Então, no capítulo 11, abre com um relato de como a igreja em Jerusalém reagiu depois que Pedro repetiu os eventos que aconteceram em Cesareia Marítima. Capítulo 11, então, vai dizer como é que esta igreja reagiu diante desses eventos em que Pedro acaba de apresentar para eles. Antes de darmos continuidade, qual é a mensagem, então, central do capítulo 11, desde o versículo 1 ao versículo 30? A mensagem central desse texto é isso aí. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é para todos os povos, tribos, línguas e nações. O propósito eterno de Deus é salvar pessoas de todas as partes do mundo. Esse é o propósito. O Cristo veio a este mundo, se tornou um de nós, morreu em uma cruz com um único propósito específico de que todo mundo pudesse ter acesso à sua palavra e pudesse então ser salvo. Esse é o propósito, e essa é a mensagem central. Se você ler os versículos de 1 a 30, você vai observar que o tempo inteiro está falando sobre a mensagem do Evangelho, que chega a pessoas que precisam ser alcançadas, pessoas que estão perdidas e precisam ser salvas. Isso acontece num capítulo inteiro. Então essa é a mensagem. Deus tem levantado uma igreja com um propósito. O propósito de pregar o Evangelho a pessoas para que elas sejam salvas pela ação poderosa do Espírito Santo, as regenerando, as convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Talvez você que aí nos assista, esteja ouvindo tudo isso em termos de introdução e fala, mas o que tudo isso tem a ver comigo? Quero dizer para você, se você ainda não entendeu o propósito do Deus eterno, na pessoa do seu Salvador, Cristo Jesus, que veio a essa terra, morreu por mim, por você, pelos seus pecados, para te salvar, nessa noite você precisa se render a esse Deus, abrir seu coração e entender que Ele morreu por você, para te dar nova vida, mudar a tua história, te fazer uma pessoa diferente. Essa é a mensagem do Evangelho. O Deus que se fez carne e morreu por mim e por você, para nos dar vida eterna e também nos libertar de nós mesmos, dos nossos pecados. Portanto, eu quero nessa noite, a partir desta realidade, convidar você a observar comigo 3 características destas duas igrejas. Que igrejas? Jerusalém e também Antioquia. A gente vê 3 características. A gente vê uma em Jerusalém e a gente vê 2 características na igreja gentílica, que todas elas têm tudo a ver comigo e com você. Elas são compartilhadas com qualquer igreja que o Senhor usa para impactar o mundo para a sua glória na pregação do Evangelho. A igreja em Jerusalém e a igreja em Antioquia têm características que eu e você precisamos ter também como a igreja do Cristo ressurreto. A salvação da casa de Cornélio deu à igreja um entendimento de como Deus vê os homens e os salva. É isso que a gente vê claramente acontecendo aqui. A maneira como Deus enxerga os homens e a maneira como Deus então salva. Então qual que é a primeira característica desta igreja eu gostaria de observar com você? Veja lá, a primeira característica de uma igreja que é comprometida com o Evangelho é esta aí, uma igreja que vivia submissa à palavra de Deus. A igreja de Jerusalém. Eu vou narrar os fatos. Pedro chega então em Jerusalém e ele começa a narrar detalhe por detalhe da experiência vivida na casa de, tanto em Jope como também na casa de Cornélio. E ele então passa a relatar como que aquilo estava acontecendo. E a gente olha aí o versículo 15 até o versículo 17, Pedro falando assim, leia comigo. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Este evento aí, tanto em Atos como em Atos capítulo 11, nós chamamos de Pentecostes dos gentios. Como que foi o cenário do primeiro Pentecostes? O cenário do primeiro Pentecostes, eles estão todos reunidos no mesmo lugar,
Diz então que o Espírito desceu sobre eles, e eles passaram então a em idiomas pregarem as maravilhas de Deus, e aqueles que lá estavam começaram a ouvir, e diz que naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 almas. Atos capítulo 2 narra isso. O Pentecoste que aconteceu em Jerusalém foi de fato um Pentecoste onde aqueles homens foram empoderados pelo Espírito e começaram a pregar em línguas inteligíveis as maravilhas de Deus. O que está acontecendo aqui é a mesma coisa, é o Pentecostes dos gentios. E por que é que Deus faz questão de repetir a mesma coisa aqui com os gentios, como fez com os judeus, como diz aí o versículo 15, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Pedro está falando assim, olha, nós não somos diferentes, nós não somos privilegiados. Deus está mostrando que Ele veio para salvar a todos, Ele veio para salvar todos, independente da nação, independente da língua, independente da condição. Deus concedeu esse sinal miraculoso para que os cristãos judeus percebessem que estavam em pé de igualdade com os gentios. Havia no contexto judaico, queridos, da parte dos judeus, aqueles cismas dizendo que eles eram a melhor raça, eles eram os escolhidos, e que os gentios eram impuros. Alguns judeus, e especialmente os religiosos, dizem que os gentios foram criados para queimar como combustível no inferno. Olha só o pensamento dos judeus. Mas aqui, Pedro está falando assim, olha, Deus está mostrando para a gente que assim como no princípio, o Espírito veio sobre nós, também está vindo sobre eles. E quando é que isso acontece? Quando eles ouvem a pregação da palavra. Diz então que Pedro, ao explicar a palavra, o Espírito desceu sobre eles e eles passaram a falar noutras línguas. O noutras línguas é a mesma do contexto de Atos, capítulo 2, capítulo 8, capítulo 19, são línguas inteligíveis, idiomas. Observa comigo se não é isso, capítulo 10, versículo 44, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Eles entendiam que aquilo que eles estavam fazendo era exaltando ao Pai em idiomas inteligíveis. Havia compreensão. Então Deus está falando, Pedro, não julgue de que os gentios é impuro, porque assim como eu desci com o Espírito para selá-los e dar a garantia da salvação, assim também estou fazendo igual com os judeus. E por que a característica desta igreja em Jerusalém era uma característica de uma igreja submissa à palavra? Porque quando a gente lê o versículo 16 diz, então me lembrei do que o Senhor tinha dito. Jesus havia dito de que João Batista batizava com água, mas que o Pai os batizaria com o Espírito Santo e em fogo. Com o Espírito Santo existe duas formas de batismo, água e batismo no Espírito. Quando é que o batismo no Espírito acontece? No dia em que eu abro o meu coração, entrego a minha vida e confesso a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Efésios capítulo 1, versículo 3 fala isso. E quando é que isso acontece? Quando eu ouço a pregação do Evangelho, tenho entendimento, então me rendo à sua palavra e permito que ele entre no meu coração. E aí você é batizado com o Espírito Santo, você é selado com o Espírito Santo. E aí diz o texto que João batizava com água, mas Deus o batizaria com o Espírito Santo. Pedro está usando a palavra do próprio Cristo que havia dito lá atrás. E olha a reação da igreja, o versículo 17 diz assim, se pois Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a resistir a Deus? Agora olha a reação da igreja no versículo 18, ouvindo isto, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo os gentios. Essa igreja, ela tinha assim o seu modo
de agir ritualístico falando, mas quando a palavra de Deus foi apresentada por Pedro, dizendo, foi assim que o Cristo disse que iria acontecer, eles então se submeteram à palavra do Cristo. Uma igreja que quer andar segundo a vontade de Deus, é uma igreja que está submissa à palavra do próprio Deus. Está claro dentro desse texto, que foi isso que aconteceu. Observe que o apelo final aconteceu com base nas Escrituras. Pedro declara isso. Então me lembrei da palavra do Senhor. Quando disse, ele lembra da palavra, ele se volta para a palavra. Observe que a defesa de Pedro não descansa sobre o que ele fez, mas sobre o que Deus fez. Se para Deus não havia nenhuma distinção entre judeus e gentios, como o apóstolo Pedro poderia então resistir a tais fatos? Ele teria que pregar, e ele está dando esse relatório para a igreja. O batismo do Espírito Santo foi um sinal de que a salvação era para judeu, gentio, era para todos. Deus aceita a todos. Independente da raça, independente da classe, independente da linguagem, independente do idioma, independente da condição social, o Evangelho é para todos, e o Evangelho transforma a vida de todos. Diante disso, meus amados, nós precisamos urgentemente continuar se submetendo a esta palavra, pregando o Evangelho. Quando é que eu me submeto a esta palavra e prego o Evangelho? Eu me submeto a esta palavra e prego o Evangelho quando eu entendo que ela me ordena e me incumbe o privilégio de poder pregar o Evangelho. Eu devo ir fazê-lo porque eu estou me submetendo a esta palavra, ao que o Senhor já disse. A igreja em Jerusalém então parou de querer arrumar situações com Pedro, falando Pedro, mas não, eles são imundos. Não, eles entenderam, se o Senhor disse que iria batizá-los com o Espírito, e eles tiveram a mesma experiência que nós tivemos em Jerusalém, quem somos nós para impedi-los de entrar no reino de Deus? Nós estamos em um tempo de muita polarização, onde pessoas estão aí julgando quem ou não quem deve fazer parte do reino de Deus. Um pouquinho mais à frente eu quero falar um pouco sobre isso, sem me delongar, mas tem sido tempos bem difíceis e leituras completamente equivocadas. Pedro entendeu que tentar impedir a entrada dos gentios no reino de Deus seria resistir a Deus. Versículo 17 fala claramente isso. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram, versículo 17. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para poder ou pensar em opor-me ou resistir a Deus? Quem sou eu? Eu não posso fazer isso. O Evangelho é para todos. E essa igreja entendeu isso e se submeteu à palavra de Deus. Ela se submete. O versículo 18 diz que quando eles ouviram essas coisas, eles se apaziguaram. Sabe o que é isso? Sentiram paz. Eles estavam tumultuados, eles estavam confusos. O porquê que Pedro entrou na casa de alguém que é incircunciso? Pedro está imundo. Não. Quando eles ouvem a explicação da experiência de Pedro, diz então que eles sentiram paz. E eles sentiram paz porque Pedro argumenta a sua experiência sobre o que Deus havia mostrado na sua palavra. Então eles sentem-se paz. E logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento a os gentios. E olha a expressão, quando eles sentiram paz, eles glorificavam a Deus, eles louvaram a Deus. Uma igreja submissa à palavra. Se aconteceu claramente, segundo as Escrituras, tudo o que podiam fazer era dar glória ao Senhor. E é isso que eles fazem. Este é um testemunho maravilhoso da igreja de Jerusalém que se submete à palavra de Deus. O que ainda é mais notável é o fato de que, uma vez que ouviram a evidência, eles aceitaram o veredicto bíblico, embora fosse contra os preceitos dos judeus. Tudo aconteceu por causa da submissão à palavra de Deus. Sabe aquela barreira que havia entre gregos, gentios, bárbaros, citas, que é citado por Paulo em Efésios? Acaba de cair. Eles se submetem a palavra e eles entendem que Deus também concedeu aos gentios arrependimento e eles puderam ser alcançados e salvos e tiveram a mesma experiência que também os judeus tiveram. Meus amados irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado quando muitas das vezes a gente quer escolher para quem é o Evangelho.
O Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Eu ouvia, temos aí vivido tempos difíceis, onde a gente tem lido notícias que entristecem nosso coração no questão do comportamento humano, onde pais têm cometido assassinato, onde crianças têm sido violentadas. E quando a gente se depara com notícias como essas, humanamente nosso coração fica inquieto, e a gente é tomado por um senso de justiça humano, falho. Esse que vos fala reage assim. Mas a gente não pode esquecer de que Jesus morreu por todos, para que o todo fosse alcançado, para que o Evangelho fosse pregado a esses. Para os judeus, Cornélio era digno do inferno. Para os judeus, os gentios de fala grega, era digno do inferno. No conceito deles, eles foram criados como combustível para o inferno. E o Senhor está falando aqui, não há mais separação entre grego, judeu, bárbaro e cita. O Evangelho chegou a todos. Mais à frente a gente vai ver isso acontecendo claramente. Isso acontece da parte da igreja em Jerusalém, porque ela entende claramente o que Deus havia dito na sua palavra, de que o Espírito Santo então viria sobre todos. O Senhor Jesus disse, João vos batizou com água, mas haverá alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu explicar o fogo aí, ou em fogo. Batizará no Espírito Santo e em fogo é aquele que tem o poder de batizar na água e aquele que tem o poder de batizar no fogo. Em fogo aí ele está falando de juízo. Ele é quem tem o poder de salvar, transformar, mas ele é quem tem o poder de mandar para o inferno. É isso que o texto está falando aí, mas não é o nosso texto agora. Mais à frente, de repente, a gente tem o privilégio de falar sobre isso. Então essa é a primeira característica desta igreja em Jerusalém. Uma igreja submissa à palavra de Deus. Nós precisamos submeter o nosso coração à palavra de Deus. Segunda característica que nós vemos na vida desta igreja, ou na vida dessas duas igrejas, em especial agora na vida da igreja em Antioquia, versículo 19 até o versículo 22, é que esta igreja é uma igreja que é comprometida com a proclamação da palavra, mesmo em meio às suas próprias adversidades. Eu acho isso tão extraordinário, e eu queria ler com você. Porque diz o texto, depois que Pedro então dá o relatório, e a igreja em Jerusalém se submete à palavra de Deus, diz então que a partir do versículo 19, os que tinham sido dispersos por causa da pregação, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e anunciando a mensagem apenas aos judeus. Percebe que aqueles irmãos que foram dispersos, eles chegaram então a algumas regiões, e eles começaram a anunciar o Evangelho, e diz que eles procuravam especificamente os judeus que estavam morando naquela região, e começavam a proclamar o Evangelho para aqueles. Mas aí o texto vai continuar dizendo no versículo 20, alguns deles todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Você consegue encontrar agora uma igreja que sai do ambiente lá dos samaritanos, por causa da perseguição que aconteceu lá em Jerusalém, depois da morte de Estevão, e eles vão agora para regiões, e eles começam a pregar o Evangelho, uma igreja comprometida com a proclamação da palavra, mesmo em meio às suas próprias adversidades. Eu quero mostrar isso para vocês. O que encontramos aqui é o estabelecimento da primeira igreja gentílica. Depois da morte de Estevão, a igreja não retrocedeu, pelo contrário, a perseguição espalhou os discípulos, e ao serem dispersos, eles saíram pregando a palavra de Deus. Isso aconteceu lá em Atos capítulo 8. A igreja foi dispersa, foi espalhada, e é um propósito de Deus. Deus tem propósito em tudo, até mesmo no sofrimento do seu povo.
A igreja estava em Jerusalém, as coisas estavam acontecendo em Jerusalém, mas Deus disse que esse evangelho teria que ser testemunhado em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E esta igreja agora, ela é espalhada por causa da morte de Estevão, uma grande perseguição, e eles chegam agora em Antioquia. Antioquia é a base missionária para Paulo e para Barnabé viajarem e pregarem o evangelho por todo o mundo naquela época. Então Deus tinha um propósito em tudo aquilo. O que aconteceu quando essas pessoas comuns pregaram o evangelho, não eram pessoas, queridos, que tiveram tempo, não eram pessoas comuns, mas comprometidas com a pregação do evangelho. Em Atos capítulo, no versículo 21, diz que Lucas diz que a mão do Senhor estava com eles. O Espírito Santo confirmava o testemunho da igreja como resultado de um grande número de pessoas creram no Senhor e se converteram. Então essa igreja chega, prega o evangelho, e especificamente prega o evangelho para alguns de fala grega, e disse que à medida que esses irmãos simples estão pregando o evangelho para aqueles, a mão do Senhor estava agindo no meio daqueles, salvando, transformando, e diz que muitos creram no Senhor em Antioquia. Mesmo que esses cristãos comuns fossem pobres, perseguidos, expulsos das suas ocupações, casas, país, nada disso importava. A mão de Deus estava com eles, e os pecadores estavam sendo salvos através da instrumentalidade daqueles irmãos. Queridos, preste atenção ao detalhe. Os que tinham sido, verso 19, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas, Cirineu, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eles foram expulsos do seu país. Eles estavam agora numa condição onde a zona não era mais de conforto, onde tinham que se deparar com situações de miséria, onde eram ridicularizados por causa da fé que agora viviam, mas mesmo diante das maiores adversidades que eles estavam vivendo fora do seu contexto cultural, eles estavam comprometidos com a pregação do evangelho. O que isso tem a ver comigo e com você? O que isso tem a ver conosco? O Espírito Santo usou essas pessoas comuns e perseguidas para fundar a igreja de Antioquia, que se tornou o centro de missões mundiais de todo o Novo Testamento. Você já pensou sobre isso? Olha que lindo isso aqui. Deus usa pessoas comuns que estão sofrendo, que estão cada um deles no seu contexto de adversidades, para pregar as boas novas, e enquanto eles estão comprometidos na pregação do evangelho, diz que a mão do Senhor, a ação, a benevolência, a graça, estava atuando neles e através deles, para que vidas continuassem sendo alcançadas e salvas. Eu acho linda a expressão do verso 21, a mão do Senhor estava com eles. Meus amados, nada nesse mundo é mais valioso do que a pregação, a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Mas está sofrendo, está difícil, pregue a palavra. O Senhor diz que não nos abandona no cumprimento da missão, se comprometa de pegar, mas eu estou sofrendo, não importa, pregue. Essa semana eu visitava uma irmã, eu falei para ela que queria falar hoje, por isso que eu estou falando. Eu visitava essa irmã essa semana, uma idosa nossa, daqui desta igreja. E eu fiquei um tempão batendo mau papo com ela. Deus me falou muito ao meu coração. A gente acha que a gente vai para abençoar outros irmãos, mas nós saímos abençoados. Enquanto eu estava ali batendo papo com aquela irmã, dialogando com ela, ela contava as experiências que ela estava vivendo naquela semana. Ela tinha sido internada, ficou algum período de tempo no hospital, sem ninguém poder ir visitá-la, já idosa. E aí de repente Deus manda para o mesmo quarto que ela pessoas, onde começam a animar a fé dela. Ela encontra uma irmã que é de uma outra igreja, elas começam a cantar hino,
e naquele hospital eles têm a oportunidade de pregar o Evangelho. Ela prega o Evangelho para aquele povo que ele estava, prega o Evangelho para uma outra senhora, e eu olhava para aquilo tudo e eu falava, Deus tem os seus propósitos. Independente das nossas condições, Deus é bom, continua cuidando de nós, sim, mas o Evangelho precisa continuar sendo pregado. O Evangelho precisa continuar sendo proclamado. Esses irmãos foram dispersos, foram perseguidos, estavam em condições de pobreza, estavam em condições de perseguição, em uma outra cultura, em um outro momento, passando por dificuldades, mas mesmo assim isso não importava, eles pregavam o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a segunda característica, queridos, que nós vemos nessa igreja em Antioquia. É uma igreja comprometida com a proclamação da palavra, mesmo em meio às suas próprias adversidades. Está difícil, está doendo, mas existe algo que me conforta. O Senhor me chamou e me incumbiu com o privilégio de pregar o Evangelho. Eu sei quem me chamou, eu sei que tem guardado o meu depósito até o dia final. Continuarei pregando o Evangelho. E aquela irmã estava lá pregando o Evangelho. Eu falava para ela, você está edificando minha fé nessa tarde. Porque é isso. Às vezes nós somos tomados por circunstâncias adversas ao nosso redor, em que nós olhamos para aquilo e falamos assim, Deus, você não está vendo, eu estou sofrendo. Deus fala, eu estou vendo que você está sofrendo, mas prega o Evangelho. Das condições que eu vou te colocar. A mão do Senhor estava sobre eles, e diz o texto que muitos creram e se converteram ao Senhor. A iniciativa de cumprir a missão. Chegaram em algumas regiões, e eles começaram a pregar o Evangelho, cumprindo a missão, e a benevolência, o favor de Deus estava sobre aqueles discípulos. Prega o Evangelho, meu irmão. Saiba de uma coisa, essa é uma promessa e garantida. O Senhor disse que nunca nos abandonaria. O Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Prega o Evangelho. A mão do Senhor está sobre a vida da igreja, quando ela está comprometida e especial com a pregação do Evangelho. Deus é Ele que faz, nós somos apenas chamados por Deus para semear a palavra. Quem vai converter, quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. O texto mostra claramente isso, que enquanto eles pregavam o Evangelho, a mão do Senhor estava sobre eles, e muitos creram, se converteram ao Senhor. Era o Senhor que estava agindo através daqueles discípulos comuns, simples, sofridos, pobres, mas comprometidos. Não é lindo? Isso é extraordinário, uma igreja comprometida. A pergunta é, você já pensou sobre isso? Eu quero fazer você ir um pouquinho além. Deus pode usar a sua vida como instrumento precioso para conduzir pecadores à verdadeira fonte da salvação, que é Jesus Cristo. Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Pessoas estão sofrendo, amada igreja. Quantas vidas estão sofrendo? Essa semana, caminhando em Santos, fui sair para comprar algumas coisas, e aí eu encontrei na rua uma irmã, juntamente com seu pai, que naquela semana tinha acabado de perder a sua mãe. E eu encontrei com aquela irmã na rua, e conversando com ela, e conversando com seu pai, que estava internado também. E ele chorando ali, e eu chorando com eles na rua. Podendo olhar para eles e falar assim, olha, eu não tenho palavras para explicar, nem compreender a dor que vocês estão sentindo, mas uma coisa eu sei. A nossa irmã está melhor do que a gente agora. Eu gostaria de orar com vocês, nós orávamos ali. Pessoas estão sofrendo, agora imagina a condição de pessoas que não têm esse Cristo, essa esperança. A igreja, eu e você, precisamos proclamar esse Evangelho. Deus quer usar as nossas vidas como instrumento precioso para conduzir pecadores à verdadeira fonte da salvação, que é Jesus Cristo. Pessoas estão buscando em tantos lugares, e nós precisamos entender isso. Não importa a condição que você está vivendo, saiba que você carrega um tesouro inestimável e não pode guardar para si. Esse tesouro é o Evangelho de Cristo Jesus, é a sua palavra, e nós precisamos proclamar a sua palavra a outros, para que outros também sejam salvos, alcançados pela graça de Deus. Nós cristãos, sobre quaisquer circunstâncias, somos chamados a falar do amor de Deus. Eu e você, independente, sobre quaisquer circunstâncias, somos chamados para falar do amor de Deus na pessoa do Cristo Jesus, para que essas pessoas sejam salvas. Você percebe, queridos, que Deus usou o sofrimento do povo para promover os seus propósitos de evangelização em todo o mundo. Como eu vos falei no início, o propósito eterno de Deus é salvar pessoas de todas as partes do mundo. Essa igreja
aqui em Antioquia se tornou o centro de missões mundiais no Novo Testamento. Porque irmãos que por causa da perseguição e do sofrimento chegaram em Antioquia e pregaram o Evangelho. Verso 20 claramente diz: contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Aqueles irmãos ouviram a mensagem de Jesus Cristo. Ouviram. Olha o verso 23, que lindo. Verso 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos de Jerusalém. Olha o que Deus faz. Olha para cá, olha, presta atenção. Pedro está pregando e está falando assim, presta atenção. Deus fez isso na casa de Cornélio. Olha aqui. Enquanto Pedro está falando isso, dando o relatório, chegam agora aos ouvidos dos irmãos de Jerusalém, que em Antioquia, essa igreja que se converteu na casa de Cornélio, começa a crescer. Diz que multidões estão crescendo, muitos creram. Diz que muitos creram. E aí diz que então a igreja, ao ouvir a notícia, enviaram o melhor que ela tinha. Alguém de nome Barnabé, o pai da consolação, o filho da exortação, o pastor que andou ao lado de Paulo. Diz que enviou Barnabé. Agora, olha que lindo o versículo 23. Ele ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Antioquia, deixa eu só falar para você o que era a cidade de Antioquia, para você entender o que eu quero falar agora. Antioquia era a capital da Síria. Existiam duas Antioquias, Antioquia da Psídia e Antioquia da Síria. Antioquia aqui é a Antioquia da Síria, que ficava um pouco mais ao noroeste de Jerusalém. E diz então que Antioquia era a capital da Síria, era a terceira cidade mais importante que compunha o Império Romano. Ela tinha aproximadamente, olha só, 500 mil de habitantes. Ficava a 500 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ela tinha uma rua principal de 6 quilômetros, coberta de mármore. Era conhecida pela sofisticação, pela cultura e pela imoralidade. Havia um templo dedicado a Ártemis, e nesse templo havia um ritual de prostituição, onde os sacerdotes e as sacerdotisas se ofereciam aos adoradores. A filosofia daqueles irmãos, daquele povo de Antioquia, na vida deles, daqueles moradores, era sexo, dinheiro, poder, idolatria e esporte. Uma cidade mundana, mas que precisava ouvir do Evangelho de Jesus Cristo. Por que eu estou trazendo essa informação para você? Porque quando Barnabé chega em Antioquia, o sentimento que toma o coração de Barnabé, de ver a graça de Deus atuando na vida daqueles irmãos, foi de alegria. Foi de alegria. Quando Barnabé chegou naquele lugar, Barnabé compreendeu, viu as evidências da graça de Deus, se sentiu encorajado, se alegrou ao ver Deus agindo na vida daqueles irmãos, preparando os gentios, e os exortava a continuarem firmes. Presta atenção, deixa eu abrir um parênteses agora, daquilo que eu falei lá atrás, em um tempo de tanta polarização. As redes sociais têm sido assim, incontroláveis nessa época, onde vidas e cristãos, que se dizem ser cristãos, têm se manifestado inadequadamente diante das redes sociais. Tem aí já há mais de um mês, um ator chamado Paulo Gustavo, que enquanto atuava, fez algumas atuações zombando do cristianismo, nós sabemos disso. E é impressionante ver a reação daqueles que se dizem ser cristãos, dizendo que esse ator, ele merece o inferno. Que cristianismo é que nós estamos professando? Que igreja é essa que olha para uma situação tão delicada na vida de alguém, e ao invés de se prostrar diante do Senhor, eu não estou falando que é o todo, mas há algumas manifestações na internet, e não só com relação a esse ator, em especial com relação a ele, porque zombou do Evangelho durante algum tempo. Mas ele é também digno da graça de Deus. Sabe o que é que nos difere desse ator, de qualquer outro que seja? Dele, de mim, de você? É a graça. A graça nos alcançou.
A graça transformou a nossa vida. Sabe o que é que o apóstolo Paulo, falando para a igreja em Roma, no capítulo 7, a partir do versículo 14, fala: o bem que eu não quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu estou fazendo constantemente. Ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu carrego um defunto nas costas. Nós não somos diferentes de ninguém, todos são dignos da graça de Deus. É por isso que nós precisamos pregar esse evangelho. E eu confesso que eu fiquei muito incomodado com a postura de alguns que estavam desejando, assim como os judeus, estavam desejando que os gentios fossem combustível para o inferno. Mas essa não é a postura da igreja de Jesus. A postura da igreja de Jesus é amar de ponta a ponta, pregando o evangelho. Essa é a nossa postura, uma postura de amor, de graça, de compaixão, de misericórdia, que prega o evangelho, porque vidas sim estão indo para o inferno e precisam ouvir deste evangelho. Essa é a postura que nós devemos ter. Essa é a igreja que deve se manifestar. Uma igreja que ora, uma igreja que pede: Senhor, tenha misericórdia, alcance aquele coração, usa a vida de alguém que tenha acesso ao coração dele para pregar a tua palavra. Mas nós queremos fazer justiça. Nossa justiça é como trapo de imundícia, diz o profeta Isaías. Nós precisamos entender que nós devemos ter o mesmo comportamento de Barnabé. Barnabé chega em uma cidade, que é uma cidade que tinha por hábito na sua vida sexo, dinheiro, poder, idolatria, esporte. Mas quando ele chega e vê naquela cidade a atuação de Deus, a graça de Deus sendo manifestada, o verso 23 diz claramente: este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre. Quando a gente vê a graça de Deus alcançando o pecador, transformando aquele que antes foi o pior, nós devemos ficar alegre. Dizer: Deus, obrigado, porque a tua graça manifestou na vida desse que antes fez tantas atrocidades. Senhor, salva, alcança, transforma, porque não há nada diferente dele de mim. Eu sou o que sou pela graça. Isso é lindo, isso é trona. Desculpa, eu precisava falar sobre isso. Fecha parênteses, volte para cá. Nós devemos se alegrar, queridos. E não ficar torcendo, e não ficar orando o contrário. Eu fico tentando entender crente que ora contrário, pedindo condenação para os outros. Não dá para entender isso. Não dá para entender. A igreja é chamada para a proclamação do evangelho. Independente das circunstâncias de adversidade. A sua marca é o amor. E ela prega o evangelho. Ela tem compaixão, ela é graciosa, ela é misericordiosa com a vida de quem quer que seja. Nós devemos olhar para nós mesmos e parar de ficar apontando o dedo para o pecado do outro. E nos comprometermos com a pregação desse evangelho, para que vidas continuem sendo alcançadas e sendo salvas. Terceira característica, e finalizo, que nós encontramos nessa igreja. Nós vimos que a igreja em Jerusalém era uma igreja que era submissa à palavra. Nós vimos em Jerusalém, nós vimos em Antioquia que a igreja era uma igreja comprometida com a proclamação do evangelho, independente da adversidade que ela estava vivendo. E a terceira característica que vemos nessa igreja é que essa era uma igreja fortalecida e modelada pela própria palavra de Deus. Quando Barnabé chega ali, a continuação do texto, a partir do verso 25 diz: então Barnabé foi a Tarso procurar a Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo reuniram a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eu acho isso aqui muito legal. A palavra cristão aqui vem de Cristo, o nome no grego que é para Messias. Ele está sendo identificado com o Messias. De que forma? Alguns dizem que esse nome era um nome onde eles utilizavam em tom pejorativo. Esses irmãos eram conhecidos antes como a seita do caminho, os nazarenos, mas agora em Antioquia eles são conhecidos como cristãos. Está aqui dentro destes versos em que nós lemos algo bem interessante. Diz o texto que eles ensinaram durante um ano. Detalhe: Barnabé sai de Antioquia, vai a Tarso trazer alguém que é de nome Paulo, que cumpriria agora a missão a partir de Antioquia para levar o evangelho para o mundo. Veja que Paulo está voltando ao cenário, 10 anos depois, para pregar o evangelho. Durante um ano,
Eles apenas ensinaram a palavra de Deus e, como resultado, colheram muitos frutos. Leia capítulo 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, Barnabé, e aí diz alguns nomes. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Mas veja que nesta igreja havia muitos profetas e mestres. Havia na igreja de Antioquia mestres e profetas, homens que fizeram diferença. Eles fizeram mestres, eles ensinaram homens que se tornaram professores de outros homens e eles fizeram discípulos. Esse é o ministério de Barnabé e Saulo, uma igreja que se tornou fortalecida pela palavra. A gente vê isso. Entretanto, está explícito que a razão pela qual as pessoas puderam identificar esses homens como cristãos era que eles viviam de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, de Barnabé e de Saulo e de Paulo. Está explícito. Aquela igreja começou a viver de acordo com aquilo que fora ensinado. E no meio deles começaram a levantar profetas e mestres. Uma igreja forte é aquela que está mergulhada na palavra de Deus, e a gente vê essa igreja de Antioquia mergulhada, fortalecida na palavra, mas também modelada pela própria palavra. O ensino da Bíblia deve mudar a maneira de como pensamos, nossas atitudes, a maneira como falamos, o nosso modo de agir, começando em casa e se estendendo para todo mundo. As pessoas devem reconhecer que eu e você somos de Jesus Cristo, porque obedecemos à palavra. Aqueles irmãos foram discipulados por 1 ano, uma igreja que era fortalecida na palavra de Deus. E por fim, essa igreja ela não era apenas fortalecida, mas modelada pela própria palavra de Deus. Leia o verso 27 a 30 e concluo. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Paulo e de Barnabé. Uma coisa que é muito interessante aqui é que agora, no decorrer da caminhada cristã, levanta alguém chamado de nome Ágabo e com o discernimento divino diz que vai haver fome, e houve esta fome no período de Cláudio, o imperador, e diz que esta profecia ela não veio para trazer tumulto, mas veio como mobilização. Às vezes a gente vê o pessoal falando de profecia para trazer medo para o povo. A profecia aqui trouxe mobilização para a igreja. Os irmãos de que forma reagiram? Vai ter fome? Vai. O que nós podemos fazer? Nós vamos ofertar. Uma igreja modelada pela palavra, que compreende de que missão não é apenas ir, mas que missão também tem a ver com contribuir nos momentos de dificuldades. Nós temos visto isso na vida desta igreja, queridos. Durante mais de um ano, durante a pandemia, pela graça de Deus, esta igreja tem tido ações de amor, onde tem abençoado muitas vidas. A igreja de Antioquia fez isso. Os membros da igreja de Antioquia poderiam ter dito: precisamos olhar para as nossas próprias necessidades, deixar os irmãos judeus cuidarem de si mesmos. Mas eles confiaram em Deus e eles contribuíram para que aquela igreja em Jerusalém pudesse ser abençoada. Queridos, os cristãos de Antioquia, de bom grado, diz o texto, sacrificaram o seu próprio dinheiro para as pessoas de outra cultura, de outro país. Eles perceberam que agora pertenciam à mesma família de Deus e aos cristãos de Jerusalém. Nós ouvimos aqui no início desse culto testemunho de uma irmã falando da ação de Deus no meio do povo muçulmano e de um projeto com crianças naquele lugar. De que forma é que eu posso abençoar aquele projeto? A igreja de Antioquia percebeu que ela deveria abençoar, ofertando, abençoando o reino e aqueles irmãos lá de Jerusalém. Você percebe que agora a igreja de Antioquia, ela como filha, abençoando a igreja mãe, que havia enviado o seu pastor para cuidar e discipular daquelas igrejas, ela agora está abençoando a igreja mãe. Eu acho que isso é tão extraordinário. Caminhando para o final, a igreja de Antioquia é um excelente exemplo de como devemos demonstrar gratidão de maneira prática ao que nos ajudaram na nossa caminhada cristã.
essa igreja é uma igreja que nos dá um grande exemplo de que maneira nós devemos ajudar aqueles que têm nos ajudado. É por isso que não é de admirar que esta igreja se tornou o centro de missões mundiais em todo o Novo Testamento, onde Deus, a partir dela, começou a enviar missionários. E os dois primeiros, Paulo e Barnabé, para pegar o evangelho em todo o mundo. Esta igreja foi caracterizada pelo amor. E o que tudo isso tem a ver comigo e com você? Para concluir, nós devemos nos alegrar com o mover de Deus na vida de outros. Nós devemos sim derramar bondade e amor na vida de outros. Nós devemos sim gastar tempo com pessoas para poder discipulá-las. Nós devemos sim oferecer o que nós temos de melhor para abençoar a vida de outros. São características importantes que vimos na vida desta igreja. Vimos Barnabé se alegrando pelo agir de Deus na vida dos irmãos. Vimos Barnabé derramando bondade e amor na vida daqueles irmãos juntamente com Paulo. Vimos ele e Paulo gastando tempo. E vimos eles oferecendo o de melhor. Esta igreja oferecendo o melhor que elas tinham para abençoar a igreja em Jerusalém. Portanto, concluo, nós cristãos precisamos ser conhecidos como um povo, sim, de braços abertos para acolher e receber, cuidar e discipular, proclamar e ofertar. Esse é o desafio. Eu e você, como a igreja em Jerusalém e Antioquia, precisamos ser, sim, ter braços abertos para acolher esses, recebê-los, cuidar, discipular, proclamar e ofertar. E concluo, eu quero fazer parte de uma igreja assim, uma igreja que experimentou o crescimento genuíno do Senhor, uma igreja que se tornou a base missionária para a proclamação do Evangelho por todo o mundo, uma igreja que manifestou o amor de Cristo para a salvação dos perdidos. Eu quero fazer parte de uma igreja assim. Esse é o desafio. Atos para você. Seja uma igreja que ama, seja uma igreja que se dispõe a amor, uma igreja bondosa e misericordiosa, uma igreja que dá do melhor para o outro, seja uma igreja submissa à palavra, uma igreja que proclame o Evangelho, uma igreja que tem uma característica de ser modelada e fortalecida pela palavra de Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, e nos faça ser esta igreja com estas características, igrejas que fazem diferença no mundo, proclamando o Evangelho, vidas sendo salvas, o amor de Deus sendo compartilhado, Deus agindo em amor e misericórdia através de um povo que entendeu a missão. Que o Senhor ajude a mim e a você diante desses desafios para proclamarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos, queridos, orar. Pai, eu quero te agradecer, porque eu sei, Senhor, que os tempos têm sido difíceis e nós temos falado isso diariamente. Mas, acima de tudo, o Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor, de ser a igreja que se submete às Escrituras. A igreja, Senhor, que proclama a palavra independente da dor, da adversidade. A igreja, Senhor, que é uma igreja, Senhor, que é modelada pela palavra e fortalecida pela mesma. Eu quero, Pai, no nome de Jesus, pedir ao Senhor que visite agora meus irmãos, a tua igreja, e nos dê este coração. Eu sei, Senhor, que o Senhor já tem, ó Deus, usado esta igreja com estas verdades, mas se porventura em algum momento da nossa trajetória, da nossa caminhada, temos esquecido, Deus, destas verdades, que o Senhor nos ajude a voltarmos para as mesmas, termos esse coração e termos estas características, são características de que abençoam o reino de Deus, que vem, ó Deus, o Senhor agindo, e que o Senhor, Pai, no nome de Jesus, faça isso através de cada um de nós, para a glória do teu nome. Começa, Senhor, em mim, começa, Senhor, em nós, a partir, Senhor, da PIB Cubatão. Senhor, usa-nos para proclamar o Evangelho, para que vidas continuem sendo transformadas, salvas e se rendam aos teus pés. Eu oro grato, peço a bênção do Senhor sobre o teu povo e a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe e fale melhor a cada um dos nossos corações.